Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma lição aqui no nosso canal. Lembrando que nós estamos iniciando o 4º trimestre com as lições bíblicas de EBD. Esse trimestre nós iremos falar sobre corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nesse trimestre, a minha lição ainda não chegou, então eu vou fazer hoje aqui pelo tablet, mas eu já convido aos irmãos e as irmãs, ao instrutor bíblico, ao professor de classe, a anotar no rodapé todos os versículos, todas as referências que nós iremos apresentar, para que a sua aula seja ainda mais enriquecida e para que os seus alunos e você, meu querido irmão ou irmã, que chegou a esse vídeo, não participa de nenhuma classe, mas gostou do tema, chegou nesse vídeo, que você possa ser enriquecido pela palavra do Senhor. Já quero pedir aos irmãos para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho. Estamos lançando vídeos toda semana com rico conhecimento das Escrituras e o seu apoio é muito importante. Se você quiser, deixa aqui embaixo um comentário, eu vou ficar extremamente feliz e orgulhoso em poder responder um comentário de um irmão e das irmãs. Lembrando que temos uma seguidora que ela colocou, a irmã Maria Helena, ela pediu para ao final das lições a gente poder colocar aí as respostas das perguntas que tem da nossa lição. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso texto áureo que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz assim: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Verdade prática: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Perfeito, né, meus irmãos? Nós vamos aprender Paulo ensinando já no Novo Testamento que todo o nosso corpo deve ser para a glória de Deus. O ser humano é composto de corpo, alma e espírito, e esses três itens, três componentes da nossa essência devem juntamente glorificar ao nome do Senhor. Leitura bíblica em classe se encontra lá no livro de Gênesis, lá no livro do primórdio, do início, das origens. E nada melhor do que falarmos sobre o corpo humano, sobre corpo, alma e espírito, sobre a tricotomia do ser humano, diretamente do livro das origens. Então, Gênesis capítulo 1, nós vamos fazer a leitura de alguns versículos do capítulo 1 e também do capítulo 2. Versículo 26 diz assim: "E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra." Agora no capítulo 2, do versículo 7 adiante: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada." E assim, nós temos a nossa leitura bíblica em classe. Aqui já nessa introdução, nós vamos falar sobre a composição do ser humano. Nesse trimestre, nós vamos aprender como Deus, em sua infinita sabedoria, ele formou o ser humano, a criatura, digamos assim, mais complexa, mais completa e mais parecida com ele. Nós vamos aprender sobre cada um dos seus componentes, sobre o corpo, o que é o corpo, sobre o que é a alma, sobre o que é o espírito. Então aqui, já na introdução, nós temos o seguinte: nós vamos aprender, como eu já mencionei, a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo, sob a perspectiva cristã. Vamos fazer a leitura, já nessa introdução eu quero fazer uma leitura lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 17, que vai tratar exatamente sobre isso. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4. Nós lemos o texto áureo no capítulo de número 5, versículo 23, Paulo falando sobre a tricotomia, os três elementos compostos ali do ser humano para glorificar o nome do Senhor. Mas aqui no capítulo 4, versículo 15, vai falar sobre a volta de Cristo para os crentes. Então, olha o que diz no versículo 15: "Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim, estaremos com Cristo para sempre." E o versículo 18: "Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras." O que está querendo dizer aqui? Que nesse trimestre nós iremos aprender como nós podemos, com nossa vida, e a vida aqui, a alma, corpo e espírito,
plenamente preparados, aguardando a vinda do Senhor. E nós estamos aguardando esse glorioso dia. Ponto 1 vai falar sobre a tricotomia humana. E aí, grave essa palavrinha, tricotomia. Rafael, o que significa isso? Nós vamos aprender agora, mas a palavra-chave dessa lição é tricotomia. Então, o que vem a ser a tricotomia humana? Doutrina e teologia. A doutrina do homem, que é quando a gente estuda teologia sistemática, ou quem faz faculdade de teologia, ou faz a teologia pela ETAD, ou alguma escola teológica, é claro, é básico e é bíblico nós aprendermos já na matéria sobre o homem, que é chamada, denominada de antropologia bíblica, ou antropologia cristã. O que é a matéria de antropologia? Estuda sobre o homem, a composição do homem, quem o homem por que ele foi criado, qual é a sua missão, qual é o seu propósito. E aí, quem é o homem, como foi criado e como é o seu propósito, é o que nós aprendemos nessa matéria, que é chamada de antropologia bíblica. Vamos fazer algumas leituras. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, nós já lemos em Gênesis 1:26 que Deus formou o homem do pó da terra. Então, nós aprendemos que o homem ele foi formado do barro. Agora, lá no Salmo de número 8, versículo 3, vai dizer que nós somos a coroa da criação. Vamos fazer a leitura? Salmo de número 8, versículo de número 3, diz assim: quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabelecestes, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? Isso aqui é o salmista fazendo uma pergunta. Quando ele olha para o céu, para a criação do Senhor, ele olha para o homem e diz: que é o homem, Senhor, para que com ele se importes? E o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Isso aqui é demonstrando a nossa importância, Como se Deus se importa tanto com o homem a ponto de visitá-lo, como era a visita lá no Jardim do Éden com Adão, no entardecer, na virada do dia. Deus vinha visitar Adão e Eva lá naquele período. Temos também lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, Efésios, capítulo de número 1. Vamos fazer a leitura. Efésios 1, 3 ao 6. É um versículo que eu particularmente gosto bastante. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha o versículo 4. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado, ou nos outorgou gratuitamente no amado. Então, a antropologia bíblica, essa matéria da teologia, ela vai responder perguntas milenares, como por exemplo, quem é o homem? De onde o homem veio? Para onde o homem vai? Qual é o propósito? Essas são perguntas que todo ser humano, em algum momento da vida, ele já se questionou, ele já se perguntou. São as questões cruciais da nossa mente. Talvez você já se perguntou: por que eu estou aqui na Terra? Qual é o meu propósito? Por que Deus me escolheu? Qual é a finalidade? Por que eu vim a esse ciclo de rotina, onde eu acordo, tomo café, eu faço um exemplo de uma rotina cristã, faço meu devocional, vou para o trabalho, venho almoçar, volto para o trabalho, saio do trabalho, vou para a faculdade, ou eu vou para um segundo trabalho, ou eu vou para a igreja, chego, durmo e no outro dia repete esse mesmo ciclo, sabe? O livro de Eclesiastes ele vai responder perguntas como essa. Então, a antropologia bíblica, que é a doutrina que estuda o homem, o estudo sobre o homem, vai responder perguntas como essa: de onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Então, no segundo ponto, nós vamos aprender sobre a tríplice natureza, da tricotomia humana. Rafael, você falou e eu não entendi o que é tricotomia. Vou resumir para os irmãos. Tricotomia é a doutrina bíblica para responder ou para trazer à memória a afirmação de que o homem ele é composto por 3 elementos. Ele é composto por corpo, por alma e por espírito. Quando alguém te perguntar o que é tricotomia bíblica, tricotomia cristã ou o que é tricotomia, a resposta é essa. É você dizer, olha, a tricotomia ela fala sobre a composição do homem. O homem ele é composto de corpo, alma e espírito. Então, a teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano: o corpo, a alma e o espírito. Vamos fazer a leitura de alguns versículos. Vamos lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio. Eu separei aqui alguns versículos. Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo de número 9. Diz assim: isso aqui é quando Deus está revelando Moisés lá no Monte Horebe, que se os irmãos já estudaram o Antigo Testamento, sabem que os 5 primeiros livros da lei, nós temos ali o livro de Êxodo, que é o detalhe, a parte de Deus chamando Moisés, livrando o povo do Egito, iniciando ali, apresentando os 10 mandamentos, as leis, a constituição do povo judeu. Mas o livro de Deuteronômio ele é uma repetição de todo o trajeto: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então Deuteronômio ele vai repetir. Então aqui no capítulo 4, ele está exemplificando o que já tinha acontecido lá no capítulo 19 de Êxodo.
Santo, que é a revelação lá do Monte Horebe. Então o versículo 9 diz assim, ó, tão somente guarda-te a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma. Nós vamos aprender sobre essa palavrinha aqui, o que ela tem, qual é o significado dela no Antigo Testamento, a fim de que jamais te esqueças dos muitos sinais que os teus olhos contemplaram, e para que tais vivas recordações nunca se apartem do teu coração, em nenhum dia da tua vida. Ensina-as com dedicação aos teus filhos e aos teus netos. Vamos também para Salmo de número 42, versículo 11. Livro de Salmos. Tem vários versículos, tá, que eu separei. A Bíblia ela é recheada de versículos para tratar sobre essa questão da composição do homem. Obviamente, nós não vamos fazer a leitura exaustiva de todos, mas alguns livros importantes. Salmo de número 42, versículo de número 11, diz assim, Por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei por tua presença salvadora, ó meu Deus. Vamos agora, lá no Novo Testamento, Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temeis aqueles que podem matar o corpo. Vamos lá. Mateus capítulo de número 10, versículo de número 28. Vai dizer assim, olha, Jesus falando sobre a entrega, temor a Deus, né? Ele fala assim, ó, e não temais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então aqui Jesus ele já está trazendo uma separação. Nós vimos ali no Antigo Testamento falando sobre alma, sobre o coração. Aqui já vemos as duas palavras juntas. E nós temos também 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 14 e 15. Pois, se oro em uma língua, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Diante disso, o que fazer então? Orarei com o espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o espírito, mas igualmente com a razão, mais uma vez. Ali no Mateus, Jesus falando sobre não temer aqueles que matam o corpo, mas antes temer aquele que tem poder de matar a alma e matar o corpo e lançar a alma ao inferno. Aqui, Paulo já está falando sobre o espírito e o corpo. São coisas diferentes? Não, nós vamos aprender isso separadamente, tá, meus irmãos? Então, voltando aqui para a nossa lição, o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado, plenamente homem, plenamente Deus, ele possuía essa constituição. Anota aí no rodapé, pra gente ganhar tempo aqui, leiam depois Lucas 24, 39, João 12, 27 e Lucas 23, 46. Em inúmeras passagens, nós vamos ver que Jesus, ele era composto, né? Uma prova de que ele era 100% homem, uma prova de que ele tinha as mesmas constituições que nós. Ele chorou, ele dormiu, ele cansou, ele orou em espírito, a alma dele se contriu de tal forma, quando olhou para a situação do povo, do seu próprio povo, né, ficou contrita, a alma dele ficou extremamente contrita. Então, essas são referências de que o próprio Jesus, ele tinha a mesma composição humana. Rafael, por que isso é relevante? Porque nós vemos que no decorrer da história, muitos ensinos, né, muitas pessoas tentaram ensinar que Jesus não era 100% homem, que Jesus não era 100% Deus, que Jesus ele era só um espírito, que Jesus ele era só uma força, que ele era só, ele tinha só uma natureza carnal, ou em outros momentos só a natureza espiritual, mas nós vamos aprender dentro da Bíblia, com as Escrituras, que Jesus ele era composto pela nossa mesma composição. Ele era composto de corpo, de alma e também de espírito. E lá em Hebreus, no capítulo 2, se não me falha a memória, vai falar que Jesus, ele entende exatamente as nossas dores. Entende porque ele se tornou o sumo sacerdote perfeito, porque ele se compadece dos seus irmãos, por entender exatamente a nossa natureza, as nossas dores, sejam elas físicas, sejam elas emocionais e sejam elas espirituais. Jesus ele é perfeito, meus irmãos, 100% Deus e 100% homem. E em Gênesis 2:7, nós já lemos aqui, diz que e formou o Senhor Deus do pó da terra o homem e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a se chamar alma vivente, ou o homem foi feito alma vivente. O tópico 3, físico e espiritual. Então olha só, no ponto 1, nós definimos, né, a doutrina e a teologia, que é como nós entendemos a composição do homem. Se alguém te perguntar, você vai responder que você aprende através da matéria, da teologia chamada antropologia bíblica, que é o estudo sobre o homem, é o que compõe esse ensino, né? Ele pega versículos, todo o ensinamento sobre a composição do homem dentro dessa doutrina e teologia chamada de antropologia bíblica. No ponto 2, nós vamos ver a tríplice natureza. Pegamos aqui vários versículos mostrando que o homem ele é composto de corpo, lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, provando que o homem ele é composto de alma, lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e também composto de espírito, lá no Antigo Testamento e também no Novo. Porque de Gênesis a Apocalipse nós vamos entender isso, nós vamos ver isso claramente, é uma doutrina clara nas Escrituras. E no tópico 3, nós temos o físico e o espiritual. O processo formativo usado pelo Criador, que é espírito, né? João 4, versículo 24, vai mostrar que foi constituído de uma combinação única. O elemento físico, que é o pó da terra, e o elemento espiritual, que é o sopro divino, gerando e tornando o homem um ser vivente de alma.
Eu vou explicar para os irmãos, para a gente resumir esse ponto de tricotomia. Eu costumo dizer o seguinte: o homem, ele é corpo por causa do pó, e ele é espírito por causa do fôlego que Deus soprou nas nossas narinas. Então imagina, se Deus não tivesse soprado o fôlego nas narinas do ser humano, ele seria apenas um ser material, somente barro, somente pó. Então Deus, vou conjecturar aqui, parafrasear para os irmãos entenderem, Deus foi lá e modelou o barro, a matéria, modelou, desenhou ele no formato que nós temos hoje, de composição humana, e aí ele viu, aquilo é um boneco, é apenas um barro. E aí ele fez diferente, ele soprou nas narinas desse boneco, desse barro, e a partir do momento em que o Espírito de Deus se uniu com o barro, a matéria, deu-se origem a uma nova composição, que é a alma, que é quem realmente nós somos. Resumidamente, só para os irmãos entenderem, isso aqui que os irmãos estão vendo é a carcaça, é o barro. Veio do pó da terra e para o pó da terra voltará. Isso aqui é só uma matéria. O Rafael não é essa aparência que vocês estão vendo. Isso aqui é o externo, é só a carcaça que realmente abriga o Rafael. Quem é o Rafael, então? O Rafael, ele é a alma que está dentro dessa carcaça. É onde eu tenho as minhas emoções, os meus pensamentos, São toda o homem interior que Paulo menciona no Novo Testamento. É o Rafael verdadeiro. E o Espírito é o que liga a parte material com a parte espiritual. Se eu não tivesse o Espírito de Deus, eu não poderia adorar a Deus, eu não poderia glorificar a Deus, eu não teria ligação, contato com o ser espiritual, que é o próprio Deus. Então, o corpo é para abrigar quem realmente nós somos, que é a alma, e o Espírito é o que liga esse corpo e essa alma ao ser espiritual, ao mundo espiritual. Então aqui, falando de físico e espiritual, é exatamente isso. O homem foi formado do pó, Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, e a partir desse momento tornou-se alma vivente. Os anjos, por exemplo, eles são seres somente espirituais. Eles não possuem um corpo físico. Eles são só espírito. Eles não possuem uma alma, porque Deus não soprou neles o fôlego. Então eles são apenas seres espirituais. Eles são compostos apenas de um elemento espiritual. Já os animais, eles são compostos apenas de outro elemento, que é só o corpo. Eles não têm o Espírito de Deus que liga. Então a vida do animal está ligada ao corpo. Se o corpo morre, o animal também morre, Não tem mais nada ali para poder, como se diz, voltar ao pó da terra, e o Espírito que foi dado por Deus volte a Deus. Não, o homem, então, nesse quesito, ele é único, é a criação única, coroa da criação. Por quê? Porque ele tem a ligação do material com o espiritual. E aqui, na lição, o termo hebraico para vida, que nós vemos em Gênesis 2:7, ele é alusivo ao homem, que é Shaim do hebraico, que significa no plural, fôlego das vidas. Porque quando Deus soprou naquele barro o seu fôlego, ele estava gerando não apenas Adão, mas Adão e todos os seus descendentes. Por isso que quando Paulo vai falar no livro de Romanos que em Adão, Adão pecou e todos pecaram, é exatamente essa a ideia. Quando Deus soprou o seu fôlego naquele barro, ele já soprou todas as almas que se tornariam almas viventes, de todos os tempos, de todas as eras. Então, é por isso que a palavra Shaim no hebraico, ele dá a ideia desse fôlego das vidas, que não era só o fôlego, a vida de Adão que estava ali, e sim todas as vidas. Tópico de número 2 vai falar sobre a distinção entre alma e espírito. E eu achei interessante o comentarista colocar isso aqui, porque existe, meus irmãos, assim como existe a teologia tricotômica, existe também a teologia dicotômica. Qual que é a diferença, Rafael? Nunca ouvi essas palavras. Isso você aprende, como eu disse, no ponto 1, na antropologia bíblica. Quem estuda teologia, ele se depara muito com esses termos. Você não vai achar esses termos na Bíblia, mas são termos para explicar a doutrina que a Bíblia ensina. A dicotomia, ela é ensinada por alguns segmentos religiosos de que o homem é composto somente de dois componentes, corpo, alma e espírito. Só que eles dizem que alma e espírito é um só. Eles não fazem a separação de alma e de espírito. Eles acham que o corpo é a parte material, alma e espírito é a alma espiritual, e ambos estão unidos em um só, estão interligados, intrínsecos ali, sabe? Eles não se separam. Já a tricotomia, ela faz a separação. Existe sim a diferença entre o corpo, entre a alma e entre o espírito. Então é isso que nós vamos aprender nesse ponto, a distinção, a diferença que há entre alma e espírito, exatamente porque tem segmentos religiosos, tem teólogos que ensinam, que creem na dicotomia humana. Ponto 1 aí, a alma, do hebraico que significa nefresh e do grego que significa psique. Por isso que quando vai falar da alma, a gente tem, do grego vem psique, a gente tem ali os termos de psicanálise, psicologia, que são estudos que vão tratar sobre a alma, sobre o nosso interior, sobre aquilo que não é a parte externa, a estética, o exterior do homem, vai tratar do homem interior, da nossa psique.
Por isso que ele vem do grego e significa alma, que é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia. É uma palavra que ela pode trazer em sua denominação vários significados. Nós lemos aqui, né, que quando Deus vai tratar sobre os animais, ele fala sobre a alma dos animais. Então a alma dos animais, ela tem um significado. Já quando fala da alma do ser humano, ela vai remeter a um outro significado. Essa palavra aparece em torno de 755 vezes só no Antigo Testamento. Qual que é a sua relevância? O seu primeiro sentido é ser vivo. Então quando em alguns momentos, em alguns textos da Bíblia, você ler a palavra alma, ela vai tratar sobre o ser vivo, o ser vivente. Nesta acepção, nesse ponto, a palavra alma é usada também para os animais. Ou seja, quando vai tratar de forma genérica em questão do ser vivo, a palavra alma ela vai se referir tanto ao ser humano quanto ao animal. E ela significa simplesmente a vida, né? A vida do animal, a vida do ser humano. Então, ele vai remeter a essa ideia. A distinção entre a alma do homem e a do animal é evidenciada no processo criativo. Como foi que Deus criou os animais? E disse Deus: haja, produz a terra, né, as ervas e tudo, produz os animais e ouve. Ou seja, não teve um processo criativo manual dedicado ali de atenção, de tempo, de amor, de dedicação mesmo. Deus simplesmente falou, assim como haja luz e houve luz, haja o céu e houve o céu. Os animais foram feitos dessa forma. Haja os animais marinhos, os animais terrestres, os animais voadores. Foi assim que foi criado os animais. O homem não. Deus não disse haja o homem e o homem passou a existir. Pelo contrário, a Bíblia vai descrever que houve um processo criativo. Então o processo, a distinção que há entre o animal e o ser humano é exatamente no seu processo criativo. Deus dedicou-se tempo, um pouco mais de amor, digamos assim, para fazer, para modelar, porque em palavras parafraseadas, Deus modelou, desenhou, ele moldou o ser humano, o homem, e assim passamos a se tornar alma vivente. Segundo ponto, o espírito. Então no ponto 1 nós falamos sobre a alma, no ponto 2 nós vamos falar sobre o espírito. Do hebraico, a palavra ruá, e do grego, pneuma. Por isso que, por exemplo, quando você estuda teologia, tem uma outra matéria que trata sobre o Espírito Santo, que é a pneumatologia. Ou tem a pneumatologia estuda sobre a pessoa do Espírito Santo, e tem a paracletologia, que estuda sobre as funções do Espírito Santo. É o paracleto de Deus, o advogado, é a força que nos motiva, que nos ensina, são as funcionalidades do Espírito Santo. Então são essas duas matérias, porque do grego vem a palavra pneuma, que significa também espírito. E o espírito do homem, ele provém inteiramente de Deus e constitui a sua principal dimensão. Por isso que o homem, ele é um ser material e espiritual ao mesmo tempo. É por meio do Espírito que Deus soprou em nós que nós mantemos o contato com Deus, que nós mantemos a comunicação com Deus, que nós mantemos o relacionamento com Deus. Por isso, a Bíblia vai descrever lá em João 4:23 que Deus ele é o Pai dos Espíritos e nós o adoramos em espírito e em verdade. Eu vou fazer uma leitura de dois textos. Um se encontra em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo de número 12. Vamos fazer a leitura do versículo de número... Deixa eu ver aqui que eu separei. 9. Hebreus 12, versículo 9. Vai dizer assim, ó: além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Ou seja, se nós temos um pai material, terreno, humano, a quem nós reverenciamos, adoramos, nós fomos educados e assim o reverenciamos, quanto mais o Pai dos Espíritos, né, que é o próprio Deus, nós também devemos reverenciá-lo. Porque se ele falar assim, meu filho, hoje é o seu último dia, o fôlego de vida vai ser cortado de você, não tem mais o que fazer. Eu não terei uma outra oportunidade. Por isso, Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele diz que o tempo oportuno é hoje. Nós temos a oportunidade de reconhecer ao Senhor, adorar ao Senhor enquanto estivermos com o nosso fôlego de vida. Após ser removido, infelizmente, não teremos outra alternativa. Então agora, o segundo texto está em João, capítulo 4, e nós já estamos caminhando para o fim. João 4:23 vai dizer assim, olha: mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Como que eles adorarão o Pai? Em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí, nós já temos, né, a exemplo aqui do que estamos aprendendo, a ideia de que o ser humano ele é composto da parte espiritual. Então, meus irmãos, nós vemos que o homem interior, que na linguagem do apóstolo Paulo, aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo, exatamente por isso. Porque Paulo ele traz aqui a ideia de que o homem interior, né, ele se corrompe, o homem exterior se corrompe, mas o interior se renova dia após dia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, 17, é exatamente sobre isso. Porque ele faz essa distinção. Ele entende que há uma diferença entre o corpo, a alma e o espírito. Referências aí para os irmãos anotarem, depois fazerem a leitura. Romanos 7, 22 a 25. 2 Coríntios 4, 16 a 18, que é o que eu disse aqui, né? Quanto ao mais, meus irmãos,
Paulo escrevendo, ele diz que o homem exterior, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o homem interior se renova diariamente, ou dia após dia, 2 Coríntios 4, versículos 16 ao 18, e também Efésios capítulo 3, versículo 16 ao 19. Por fim, último ponto tópico 3, a interação das três dimensões: corpo, afetos e somatização. Nós vamos falar no tópico 1. O corpo, no grego, significa soma. Então, o corpo ele é a parte material do ser humano, por meio do qual comumente nós manifestamos as nossas relações com Deus, os nossos atributos, que são a alma e o espírito. Como nós poderíamos adorar ao Senhor se não tivéssemos um corpo? Como nós poderíamos demonstrar as nossas emoções, as nossas características, os nossos atributos, os nossos relacionamentos, se não fosse por meio do corpo? O homem ele é composto de corpo e possui 5 sentidos: audição, visão, olfato, tato, e a audição, visão, olfato, tato e o paladar. Através desses 5 sentidos que a gente aprende que são as janelas da alma, é por onde a nossa alma sente esse mundo material, é por causa desses sentidos e é por causa dessas interações que nós podemos adorar ao Senhor. É por causa desse Espírito que nós podemos sentir o Espírito do Senhor. Sabe quando você sente o mover do Espírito de Deus e você arrepia, você sente um mover diferente, como se fosse o vento soprando em nosso corpo e tocando? Nós só temos essa sensibilidade, essa sensação, porque nós temos um corpo humano, material, dessa esfera terrestre material. E por causa disso, nós conseguimos, através da alma, transmitir o que nós estamos sentindo dentro de nós mesmos e pensando dentro de nós mesmos através do nosso corpo, e aí emitimos isso em adoração ao Senhor. Então, o corpo é o meio pelo qual nós adoramos a Deus, é onde nós manifestamos os atributos da alma e do espírito. O coração alegre, tem alguns versículos na Bíblia que vão tratar sobre a parte material do homem, a parte corpórea do homem. Por exemplo, nós vimos aqui, quando vai falar da alma, vai falar sobre a questão de vida, né? São alguns termos que a gente vê da vida, tá falando de alma. Mas em relação ao corpo, você vai ver algumas passagens bíblicas falando, por exemplo, o coração, guarde, porém, o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Nós vamos ver aqui, ó, Provérbios 15:13. Provérbios 15:13 vai falar: o coração alegra, formoseia o rosto. Ou seja, uma alma feliz transmite automaticamente para o nosso corpo, transparece isso, resplandece isso. Ou seja, uma alma alegre, uma alma satisfeita, uma alma contente é refletida através do próprio rosto. Lembra de Moisés lá no Monte Horebe, lá no Monte da Revelação? Ele, no seu interior, ele estava tão próximo de Deus, em contato tão profundo com Deus, que o seu rosto resplandecia a ponto das pessoas não conseguirem olhar para ele e ter que colocar um véu para tampar. Isso reflete como o ser humano glorifica o nome do Senhor, adora ao Senhor, e como ele tem contato com o Senhor. A alma resplandece isso através dessa carcaça do nosso corpo, da nossa pele, do homem exterior. Outro versículo, né? A gente falou Provérbios 15:13, o coração alegre formoseia o rosto. Provérbios 14:30, o coração com saúde é a vida da carne. E temos também Provérbios 17, que o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. E aqui, meus irmãos, entra, né, isso aqui não é o foco do tema, não é o ponto principal, mas é um ponto importante, que nós vemos que o nosso interior reflete o nosso exterior. E aí existem nos estudos da psicologia, da psicanálise, nos estudos da mente do ser humano, que nós aprendemos muito sobre isso, sobre as doenças psicossomáticas. Por quê? Tem muitos problemas que nós sentimos em nosso corpo que são reflexos da nossa alma adoentada, da nossa alma doentia, do nosso espírito abatido, depressivo. Então isso reflete automaticamente em nosso corpo. Nós precisamos, como cristãos, tratar tudo isso. Se algum irmão, alguma irmã, ou você, nosso querido seguidor, né, ouvinte aqui desse conteúdo, você segue um acompanhamento terapêutico com um psicólogo, com um psicanalista ou com algum terapeuta, você provavelmente já deve ter ouvido isso, que o seu interior ele reflete no seu corpo. Quando nós estamos tristes, abatidos, isso automaticamente ele é aprimorado, ele é trazido para o nosso corpo. As pessoas percebem quando você está um pouquinho deprimido, um pouquinho triste, quando você está feliz demais, quando você está estonteantemente alegre, contente, é transmitido. Então, as doenças psicossomáticas que nós vemos, que decorrem de muitos problemas físicos, eles são exatamente por causa de problemas ou crises da nossa alma. E, em alguns casos, por causa de problemas no nosso espírito, como o que, por exemplo, Rafael, como pecados não confessados, pecados encobertos, que é o que reflete muito no nosso corpo físico, tá? Não é o foco, mas depois os irmãos pesquisem sobre isso, vale muito a pena, é muito bom. E nós vemos que doenças ou transtornos do mal do século, por exemplo, são exatamente por causa da nossa alma que está em crise e refletindo automaticamente em nosso corpo material. E aí o segundo ponto, equilíbrio e saúde. Da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, como nós dizemos aqui, estes também sofrem por problemas do corpo, naturais ou não. Vou dar um exemplo para os irmãos.
Meus irmãos, tem certos tipos de pecado que nós cometemos. Tiago vai falar muito sobre a língua. Vou dar um exemplo bem simples e comumente comum no nosso meio. Quando nós falamos mais do que deveríamos, automaticamente isso reflete na nossa alma, isso reflete no nosso espírito. Por quê? Porque nós deixamos, da mesma forma que a alma, quando ela está preocupada demais, excessivamente com o futuro, gera ansiedade que afeta o nosso corpo físico, ou quando a nossa alma está excessivamente preocupada com o passado e gera no nosso corpo físico depressão, da mesma forma, quando nós agimos com o nosso corpo, isso afeta a nossa alma. Isso afeta diretamente o nosso natural. Um viver santo, como diz Tiago, né? Ele vai tratar sobre o viver santo, sobre a vida prática, que é a carta de Tiago. Um viver santo e equilibrado, ele requer uma constante vigilância e oração, onde nós precisamos preservar o corpo, a alma e o espírito de todas as espécies de males que nós podemos trazer para a nossa vida. Então, nós precisamos incluir no meio disso os cuidados físicos, materiais com a nossa saúde e os relacionais, que são os relacionamentos. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem alguma disfunção alimentícia, por exemplo, ou ela não come ou ela come demais, isso vai refletir automaticamente no nosso corpo e na nossa alma, porque nós vamos ficar muito abatidos, a nossa mente vai ficar doente, o nosso coração vai ficar doente e automaticamente nós podemos até falecer por conta disso. Então, precisamos ter cuidados físicos, cuidados com a nossa saúde, com o nosso corpo. Agora, outro tipo de cuidado que nós devemos ter é com os nossos relacionamentos. Vocês, com as suas esposas, com seus maridos, com seus filhos, com seus irmãos em Cristo, com seus vizinhos, com seus parentes, com seus familiares, os relacionamentos precisam também estar cuidados saudavelmente. A Bíblia cita inúmeras passagens, como por exemplo, as más conversações corrompem os bons costumes, a pessoa que é invejosa, a pessoa que é fofoqueira, a pessoa que se prostitui, que adultera, né, que comete atos com o próprio corpo, isso reflete também em nossa alma e nós precisamos tratar corretamente de tudo isso para que o nosso viver seja santo, o nosso viver diário seja um viver sagrado, glorificando o nome do Senhor, como diz lá em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Qual que é o ensinamento aqui de Paulo de forma simples? O ato de comer e o ato de beber, que são atos comuns, você faz mexendo no celular, sem atenção, sem preocupação, eles deveriam ser feitos como para a glória do Senhor, como para exaltar o nome do Senhor. E por fim, meus irmãos, chegamos então a mais o final de uma lição. A conclusão é: uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito, são fundamentais para uma vida cristã equilibrada. Como nós lemos em 1 Coríntios 2, versículo 14 e 15, eu vou fazer a leitura de novo, mas anota aí no seu rodapé. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu Criador. Pois a alegria do Senhor, como diz Neemias 8:10, é a nossa força. Vamos fazer uma leitura final aqui de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Já anota aí no seu rodapé. Versículos 14 e 15 diz assim: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Então, chegamos a mais uma conclusão de aula, mais um subsídio, né, uma pré-aula para os irmãos, para as irmãs, para os professores, instrutores bíblicos, e também para você, nosso querido ouvinte, que se por algum motivo, né, você chegou a esse vídeo, seja pelo tema, seja por recomendação do próprio canal do YouTube, que Deus possa enriquecer ainda mais a sua aula, a sua vida com esses ensinos. Vamos só, como a sugestão da irmã Maria Helena, eu vou fazer aqui uma recapitulação, revisão do conteúdo. A primeira pergunta: como é conhecida a doutrina do homem no campo da teologia sistemática? Nós batemos muito na tecla aqui lá no primeiro ponto. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica. Então, se você responder antropologia bíblica, a sua resposta vai estar correta, tá bom? Pergunta 2. A que perguntas milenares a doutrina do homem responde? O que nós falamos aqui? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Qual é o meu propósito? São perguntas milenares. Todos os seres humanos, em algum momento da vida, seja no início, seja no meio ou seja no fim, em algum momento, isso é chamado de crise existencial. São as perguntas que muitas das vezes nós não entendemos. Nós não temos a resposta completa, mas nós vamos ter a resposta quando nós vivemos uma vida para a glória do Senhor. Então a resposta seria: as respostas às intrigantes e milenares perguntas são: quem é o homem? De onde ele veio? Para onde ele vai? Pergunta 3. Qual o significado de tricotomia? De forma reduzida, se você falar que é o estudo que fala sobre o corpo, alma e o espírito, ou o estudo que responde à constituição, que explica a constituição do ser humano, está certo. A teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano: o corpo, a alma e o espírito. Qual a distinção entre a alma dos animais e a alma do homem? É a quarta pergunta. A distinção é básica, ela é simples.
No processo criativo é que se distingue a alma do homem com a alma do animal. Por quê? Porque quando Deus foi fazer o processo criativo dos animais, ele simplesmente disse, e haja animais silvestres, terrestres, voadores, aquáticos. Já o homem não. O processo criativo foi, Deus moldou, modelou, desenhou, moldou o homem e soprou sobre ele o fôlego de vida, e a partir daí nos tornamos alma vivente. A alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. Tá bom? Última pergunta, como conceituar espírito? Nós falamos aqui do hebraico ruach e do grego pneuma. Os espíritos do homem, o espírito do homem, melhor dizendo, provém de Deus e constitui sua principal dimensão. É por meio dele que nós mantemos o relacionamento com o nosso Criador, com o nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, meus irmãos, que Deus muito abençoe a sua aula, que Deus muito abençoe a sua vida. Mais uma vez eu lhe peço, se inscreva aqui no canal, ative os sininhos e eu faço questão, se você deixar um comentário, de respondê-lo, e já agradeço de antemão. Deus abençoe. Fiquem na paz.